Fala galera, que é o Caio Ramos com mais um vídeo no canal de sexta. Fala coroa. Então já vou logo lhe pedir aquela benção padrão. Curte, compartilha, comenta, ativa o sino de notificações e divulga essa palavra para todo mundo, certo? Que Deus abençoe sua vida, que vocês tenham uma semana de sucesso. Mas antes vamos ver essa palavra de Deus que está perfeita e agradável aos nossos corações. Às vezes precisa ser com confronto, mas sem confronto não tem como chegar a Deus. Amém? Vamos lá. Sem mais delongas, vamos para... Você já sabe! Lá em 2 Coríntios 2, 4. 2 Coríntios 4 diz assim. Eu vou ler do 1 até o 4, tá bom? Em 2 Coríntios 4 diz: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido, tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. Assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. O evangelho que anunciamos está escondido para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus desse mundo, ele está falando de Satanás, conservou as mentes deles na escuridão, e ele não deixa ver a luz que brilha sobre ele, da boa notícia a respeito da glória de Cristo, qual nos mostra como Deus realmente é. Vou no 5 também. Pois não anunciamos a nós mesmos, anunciamos a Jesus Cristo como Senhor, e a como nós servos de vocês por causa de Jesus. O que Deus disse, que da escuridão brilhe a luz, é o mesmo que faz a luz brilhar em nossos corações. E é isso para nos trazer luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Até aí. Lá em 2 Coríntios 4, do 1 até o 6, foi o que eu li, diz o seguinte. E aí eu preferi ler, eu não faço essa questão do versículo e vou desenhando para você depois consultar como os bereanos. Eu sempre falo isso aqui, que eu acho que a melhor coisa é sempre a gente fazer a consulta da palavra, porque deixa o nosso algumas questões. Paulo está falando sobre a cegueira do homem e a cegueira daquilo que o inimigo faz. O nosso evangelho é de luz. O nosso evangelho, ele traz vida e verdades. E é a verdade que eu acredito. Então, já deixo logo aqui de antemão, certo? Que tudo que eu estou falando é naquilo que eu creio e acredito. Se você não crê e não acredita, isso é uma questão sua. E eu não vou ficar aqui refalando isso novamente. Estou aqui dando esse ponto, estou pontuando isso e vou terminar pontuando dizendo: eu acredito na palavra de Deus. E para mim a palavra de Deus é a única verdade, não há outra. Certo? O Evangelho, principalmente o Novo Testamento, me diz, e eu acredito em Cristo e quero viver, certo, a cada dia como Cristo. Mas hoje eu preciso trazer essa palavra para vocês. Olha o que Paulo diz. Paulo começa dizendo que o nosso evangelho é de luz e de verdade. Pontuei, não foi? Pontuei. Agora, Paulo, como eu disse que o nosso evangelho é de luz e de verdade. Se vocês que acham que a gente está escondendo ou obstruindo, é porque vocês estão cegos.
E eu queria trazer hoje o que aconteceu essa última semana. Em dezembro de 2021, a irmã Bruna Carla, ela estava falando em um podcast, pastora, mas é irmã em Cristo. Eu não sou pastor, mas a pastora Bruna Carla, levita, todo mundo conhece, falando no podcast, certo, que não cantaria em um casamento entre dois rapazes, que era amigo dela, que ela disse que se ela cantasse, olha o que ela falou, ela não poderia louvar na igreja, na verdade, de Jesus Cristo. E ela foi enfática em dizer isso, certo? Porque é uma verdade. Deus é santo e Deus não coabita com o pecado. Deus não habita no pecado. E não existe muro. Ou você escolhe Deus, ou você escolhe o mundo. Se você escolher Deus, você desagrada o mundo. Se você escolher o mundo, você desagrada a Deus. É simples assim. Não há meio termo, não há junção, porque Deus é sagrado. E na infinita santidade dele, ele não permite que as coisas que estão no mundo o influenciem. Certo? E aqui eu não estou dizendo, apontando, falando que você quer ver sua vida, é um problema seu, sua escolha. Você escolheu. Você tá vivendo, certo? Pare de achar que eu nasci assim. Essa crítica de Gabriela, essa vida de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser somente assim, Gabriela. Isso é fantasia do inimigo. Isso é cegueira espiritual. Porque o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento do homem. Como é que ele cega? Normalizando tudo é normal. Certo? É normal um homem escolher viver com outro homem que tenha o seu companheiro, seu parceiro, é normal. Mas para a lei de Deus é pecado a prática desse ato. Assim como é pecado um homem ser prostituto. Assim como é pecado um homem trair a sua esposa. Assim como é pecado uma mulher trair o seu marido. Assim como é pecado, certo? E estou falando só de relação aqui. Eu não estou falando de outras coisas. Assim como é pecado um homem ter com um animal. Assim como é pecado, certo? Além que é abominável pela sociedade, uma pessoa ter relação com um parente seu. Além de ser pecado, é abominável. Certo? Esses ambos, todos os dois louvam. Certo? E aí, Deus não permite e a sociedade não permite que pessoas da mesma família tenham relações. Certo? Como é pecado. Eu tô falando de duas pessoas adultas, viu, gente? Eu não tô nem contando a questão do crime e da abominação pior, que eu não quero nem citar isso aqui, tá bom? Vamos continuar. O que é pecado é pecado. Acabou. Ou você vive em santidade, e aqui eu quero lhe dar um adendo. Santidade é diário. Ninguém diz assim, eu ando em santidade, vou viver a vida toda em santidade. Não. Santidade é diário. Todos os dias você tem que morrer para você mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Todos os dias você precisa. Mas eu não cometi erro. Mas se você não tem essa visão de que o arrependimento é diário, quando você errar, você não vai sentir. A conversão ela é diária.
Todos os dias nós temos que matar a nossa própria carne para viver em Cristo Jesus. Isso é diário. Aqui não há santarrão. Paulo mesmo diz, certo? Que ele tinha um espinho na carne e o Senhor falar para ele, olha, eu não me aperfeiçoo na sua força, não. Eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. É o que Deus fala para Paulo. É na sua fraqueza que é aonde você falha que eu entro, começo a trabalhar e te dou um peso de glória maior. É onde eu entro, modifico e transformo. É o que Deus faz com Paulo. É o que Deus está falando para Paulo. É na sua fraqueza, na sua falha, é aonde eu vou te pegar, tratar você e transformar você e me aperfeiçoar para que minha glória seja maior. E eu vou dizer novamente, se você quer ver sua vida do jeito que você queira, é uma escolha. O ser humano tem escolhas. Você escolheu isso, viva! Agora, eu não vou deixar de viver a verdade em Cristo Jesus e de falar a verdade em Cristo Jesus porque você acha que eu estou confrontando você. Eu não estou confrontando. Se eu me negar, certo? Se eu me negar, e aqui eu já vou falar para os crentes que vão ouvir essa palavra, estão 10 minutos de vídeo. Para os crentes que vão ouvir essa palavra, para as pessoas que estão aplaudindo e não falando a verdade, certo? A palavra fala que se você nega o Pai aqui, lá na frente, Deus vai negar você. Se você nega de falar, de anunciar a verdade aqui, Deus lá na frente vai te negar. Não romantize pecado. Porque quando você romantiza pecado, esse pecado passa a ser parte da sua vida. Não romantize pecado. Pecado é pecado. Pecado é o que ofende ao Senhor. Se você quer viver através disso, escolha viver através disso. Mas se você quer ser transformado pela glória em Cristo Jesus, pela luz de Cristo, pela luz que reflete no rosto de Cristo, você precisa morrer para você mesmo. Porque sem morte não há vida. E eu vou aqui provar isso, ó. Quando um animal morre, um herbívoro, por exemplo, ele morre, ele vira alimento para a planta. Ele morreu para que a planta vive. Quando o velho homem morre através de Cristo Jesus, ele morreu para que um novo homem viva. Então, não há evangelho sem morte. Jesus precisou ir para a cruz para trazer as boas novas. As boas novas foram anunciadas durante toda a trajetória dos 3 anos e meio que Jesus trouxe, mas ela foi efetivada através da morte. E o que foi que aconteceu? Depois da morte houve o quê? Vida. Além da sua, a do próprio Cristo, que ressuscitou para provar que há vida depois da morte. Que é necessário morrer primeiro para se transformar em uma nova criatura. Jesus ressuscitou para provar isso. Olha, eu morri levando os pecados de vocês, mas eu ressuscitei em um corpo glorificado para mostrar a vocês que em mim há nova criatura. Então Jesus morreu por isso. E aqui eu vou encerrar. Não abaixe a cabeça para o pecado. Se você precisar falar, anunciar e dizer, você tem que falar, anunciar e dizer. Agora também, não aponte. Deixe as pessoas escolherem. Quer escolher? Escolha. É um direito seu. Deus não tirou seu livre-arbítrio. Mas também é um direito meu. E eu decido anunciar o evangelho. E por anunciar,
eu sinto muito. Se confronta você, se dói em você, é porque Deus quer trabalhar em você. Se você não aceita, é um problema seu. Tem várias pessoas que não aceitaram. E viveram com Jesus perto. Diversos fariseus viram milagres e mesmo assim chamaram Jesus de Beelzebul. Não sou eu que vou aqui agradar os seus olhos. Eu vou aqui anunciar, porque Jesus, mesmo chamado de Beelzebul, continuou fazendo o ministério dele. Mesmo chamando, sendo chamado de demônio, Jesus continuou fazendo o ministério dele. Eu também vou continuar pregando o ministério de Cristo, pela qual fui chamado para anunciar as boas novas em Cristo Jesus. E não importa o que você pense, ache ou deixe de falar. Eu quero a luz de Cristo. E a luz de Cristo é a minha verdade. E é a verdade em que eu anuncio. Se você não aceita, boa sorte. Vida que segue. Vá com Deus. Te ame, Jesus. E escolha isso. Eu quero viver a verdade em Cristo Jesus plena e clara. E não vou abaixar a cabeça perante o inimigo. Porque o Deus desse século já cegou o entendimento. Já trouxe normalidade das coisas. Mas o pecado não é normal. Ele afasta o homem de Deus. E Deus não habita com o pecado. Amém? Essa palavra é dura. E eu tô tomando uma postura aqui agora de não ficar pedindo desculpa por isso. Em alguns outros vídeos eu falo, desculpa se eu fui duro demais, mas eu não vou. Sabe por que eu não vou? Porque eu não tenho que me desculpar de trazer a verdade em Cristo Jesus. Ela confronta, ela tem que ser confrontada. Ela me confrontou quando eu estava lá no início do meu evangelho, certo? Dentro de casa, a palavra me confrontou. Mas um dia na igreja, em uma mensagem, certo? Que foi uma mensagem sobre Pedro. Que Saulo significa cana balançada no vento. E Pedro significa rocha. E Deus falou assim pra mim: você quer ser cana balançada no vento? Ou você vai fazer a minha diferença? E aquilo me marcou. De tal maneira que eu lembrei agora. Nunca vou me esquecer dessa palavra. Porque eu não sou cana balançada no vento. Eu quero ser rocha. Uma rocha que fala sobre Cristo. Eu não aponto para todo lado. Eu quero apontar a luz de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que você seja repleto da vontade e do favor de Deus. E que a luz de Cristo ilumine o seu rosto. Um beijo no seu coração. Aqui é o seu coroa. Dizendo tchau. Uma ótima sexta-feira. E um final de semana grandioso. Fui. Fica com Deus. Tchau, tchau.